Boa tarde, buenas tardes. Como vocês estão, hein? Como pode melhorar o universo ainda mais? Como sextou, estamos aparecendo um pouquinho mais tarde por conta aí da viagem, mas estamos aí, né? Deixa eu mandar aqui essa live para algumas pessoas. Vamos falar um pouquinho, hablar. Gente, só experiências para compartilhar com vocês. O que mais é possível, hein, universo? Pronto. Deixa eu mandar pra Gabi. Ai, aqui tá um pouquinho frio. Nada surreal, mas tá um pouquinho frio. Eu sou meio friorenta. Mas daqui a pouco... Foi. E aí, gente? Vocês estão animados? Estão animados pro fim de semana? Eu tô meio lenta porque eu acabei de acordar, né? Então a gente fica meio assim, sintonizando em outro lugar. E olha, gente, já cheguei com presente. Olha o que meu marido me deu. Aí sai até o filtro, ó. Ganhei uma caixinha com... É tipo um cone com chocolate aqui dentro, ó. Eu já comi um, né? Claro, pra experimentar. Ai, meu marido é maravilhoso. E aqui não tem esse negócio de, não pode falar que o marido é bom, não. Senão é os outros, né? Vai ficar de olho. Aqui não tem nada disso, gente. Aqui a gente fala tudo que é bom, entendeu? Eu não acredito em nada dessas coisas. Porque, lembra, seu ponto de vista vai criar sua realidade. Se você acha que você vai contar a sua vida, que você vai espalhar sua felicidade e as pessoas vão ter a capacidade de atrapalhar sua felicidade, meu amor, vamos rever os seus conceitos, né? Isso é até muito interessante, né? Porque eu vejo muita gente falar sobre isso. Ai, você não pode falar não sobre as suas conquistas, você não pode falar, é bom guardar pra você. Eu tenho algumas opiniões em relação a isso. Sabe que antigamente eu acreditava muito, né? De que se você compartilhar, isso vai atrapalhar de alguma forma a sua vida, né? Que as pessoas têm olho grande. E aí, com o autoconhecimento, né, com as ferramentas, eu fui entendendo que eu crio a minha realidade a partir do meu ponto de vista. Porque é a mesma coisa da opinião, lembra? Que eu até falei sobre isso já. Se você acredita na opinião do outro e aquilo se torna uma verdade pra você, o mesmo vale pra esse ponto de vista. Se você acha que a pessoa vai ver a sua vida, vai de repente ver o seu marido, o seu namorado, sei lá, a sua família, o que você tem, o que você conquistou, e ela vai ter olho grande com aquilo ali, e você não compartilha... Veja bem o que você está criando, tá? Na sua realidade. Porque o que se requer para você mostrar para todo mundo que você tá feliz, mostrar para todo mundo que você é grata, né? Pelo seu companheiro, pela sua companheira. E o que mais é possível, né, gente? Nem era sobre isso que eu ia falar, né? Mas já entrei aqui trazendo essa clareza. Você pode falar sim sobre a sua felicidade. O que você não pode, não é que não pode. O que não é interessante é você depender de estar sempre feliz para compartilhar, né? Ou então você tem aquele medo assim, eu vou compartilhar que eu tô muito feliz. E se meu relacionamento terminar? E se de repente essa não for mais uma escolha e se eu mudar de escolha? O que as pessoas vão pensar sobre isso? Então, também, às vezes, rola isso, né? E eu tinha isso até quando eu fui fazer a viagem pra Suíça. Eu cheguei a compartilhar isso daqui. Que eu já tava com a classe de barras marcada um tempão e eu não tinha divulgado aqui no Instagram ainda. Por quê? Gera um comprometimento. Mas, na verdade, não gera um comprometimento, né? Porque eu vou fazer se tiver aluno. Se não tiver aluno, eu não vou fazer. E tá tudo bem. Mas a gente pensa assim, mas o que as pessoas vão dizer se não tiver ninguém, né? O que as pessoas vão pensar? E aí tá, né? O que as pessoas vão pensar? Aí você vai vendo, né? Que não tem nada a ver. O que elas vão pensar ou não cabe a elas, né? O que importa é o que você tá pensando sobre você mesma. E é isso, gente. Como pode melhorar ainda mais o universo? Olha, ontem... Gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Falar um negócio pra vocês. Como que a gente faz pra se deslocar pra outro lugar, pra outro país, sem precisar pegar avião? Entendeu? Tô nessa pergunta. Eu fico muito nervosa. E eu vou falar, eu tenho medo, a palavra é essa, né? Eu tenho medo de andar de avião. Por que, gente, tô falando aqui agora?
Porque quando a gente já assume, a gente tá na vulnerabilidade total e de reconhecer que aquilo incomoda você, que aquilo é o seu ponto fraco, aí sim você tá pronto pra mudar. E eu tô pronto pra mudar isso, eu tô escolhendo mudar isso já, né? Isso já mudou desde a primeira vez, mas ainda é algo que fica reverberando. E, nossa, ontem eu tive tantas consciências, que eu falei, sim, eu preciso compartilhar isso. Eu preciso trazer isso daqui, gente, porque gera muito desconforto, tá? O medo, ele é um distrator pra gente não fazer a escolha que precisa ser feita. Vocês acreditam que ontem passou pela minha cabeça de não vir? Ontem, por um momento, eu tava no aeroporto já, eu falei assim, ai, eu podia desistir, gente. Porque é sempre assim, né? Toda viagem eu penso assim, eu quero muito estar em algum lugar, mas eu sei que tem essa parte do avião. E aí eu penso, cara, pra que eu fui inventar isso? Pra quê? Tava quietinha na minha casa com as minhas cachorras. Não, vou inventar um negócio, né? Universo, né? O que você tá requerendo de mim com isso? E aí toda vez que eu tô lá, né, pra fazer o gol, isso acontece. Mas ontem tava muito forte. Eu tive uma crise, assim, antes de vir. E aí, embora eu fale com as pessoas, né? Eu falo com o Diego sempre antes de vir, falo com a minha mãe. Eu já fico chorosa por causa das minhas cachorras. Porque, gente, eu amo a minha casa. Eu amo estar com as minhas cachorras. Eu amo estar na minha rotina, cuidando da minha casa, cuidando das minhas coisas. E isso pra mim é muito bom. Então, estar longe, de alguma forma, né? Que gera essa saudade. Até a Lurdinha tá aqui, né? Eu sei também que ela, quando o maridão viaja também, né? Fica cheia de saudade. Que é uma realidade, né? E isso mexe muito com a gente, né? Então, como que a gente pode gerir essas emoções no olho do furacão, entendeu? Porque o horário não espera você se decidir, né, meu amor? Não espera. Ou você faz a escolha ou você faz a escolha. Então, não tem jeito. Quando a gente faz uma escolha, assim, indo em direção a algo que você tem muito medo, muitos sentimentos vêm, muitos pensamentos. E eu vou falar para vocês que todos esses pensamentos, né, eles são enviados, né, justamente para a gente começar a pensar o contrário daquela criação. Para você pensar o negativo. E como eu tenho medo, né, de avião, isso desde a primeira vez que eu andei, isso não é de agora, dessas viagens, desde a primeira vez, gente. O primeiro voo que eu peguei era um voo Rio para Florianópolis. Eu fui chorando do Rio de Janeiro até Florianópolis e eu estava acompanhada com o Diego. Porque eu ficava imaginando que embaixo do meu pé não tinha nada, né? Falei assim, gente, embaixo do meu pé não tem nada, é céu. Se acontecer qualquer coisa, eu caí aqui, já era, acabou a vida. Mas e aí você começa a pensar, né? Refletir, tá, mas a vida pode acabar a qualquer momento, em qualquer lugar, Jéssica. Então é aquela briga interna, né? E daí eu já tenho esse conflito há muito tempo. Gente, eu sofro real, tá? Eu sofro real. Olha, eu uso as ferramentas, faço pó de POC, faço limpeza, uso óleo, eu faço de tudo e contribui, só que é algo na minha vida que eu tenho esse medo. E daí ontem, o que aconteceu, né? Eu já saí de Macaé um pouco em cima da hora, com um evento e tudo mais, e no aeroporto eu fiquei um tempo esperando. Esse tempo que a gente fica esperando, né, que eu já percebi também que o ideal é você já chegar, né, faz a escolha, vai, que aí não tem muito pra onde você pensar. O tempo que você fica esperando é o tempo, muitas vezes, que você vai duvidar. E que você começa a alimentar aquele medo ali. E começa a pensar assim, será? Acho que eu tô com esse medo, acho que é um sinal pra eu não fazer. Acho que é um sinal pra eu não ir, hein? O universo tá dizendo assim, olha, melhor você deixar isso pra lá, entendeu? Será que é isso? E daí eu comecei a pensar várias coisas, né? Gente, comecei a chorar. Aí Diego me ligou na hora, a gente conversou, aí passou. Aí na hora do voo, gente, vocês não têm noção. O que acontece, né? Eu tenho um ritual para entrar no avião. Eu tenho um ritual durante o voo. O que eu faço? Primeiro ali, lembra do fluxo de energia? Isso é com tudo, tá? Que você tem medo, não é só com avião, né? Você começa a pedir contribuição daquilo que você vai fazer. Então, vamos supor, eu tenho medo do avião, né, em si. E aí eu começo a me conectar com a energia do avião, porque tudo é uma energia, gente. Então, eu já vou lá e já acesso a energia dessa viagem, já acesso a energia do avião e começo a pedir contribuição para aquilo ali. E na hora que decolou, eu gosto muito da hora que decola, é engraçado isso, né, que é a hora que corre muito, né? Então, eu me sinto assim, uau, eu vou realmente voar. Só que só essa parte.
Saiu do chão, eu já fico nervosa. E por quê? Porque começa a subir, aí você, né, parece que a alma não acompanha o corpo. Essas sensações de turbulência, pra mim, são piores, assim. É por isso que eu também não gosto de montanha-russa, né? Porque você tá lá de controle total. E daí, nesse momento, o que eu começo a fazer, né? Momento de desespero é um momento que você não tem outra escolha, tá? Você precisa fazer aquilo ali, né? Então eu começo a falar um mantra de Axis o tempo todo na minha cabeça. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Começo a falar isso, a falar isso. E ontem eu tava chorando, assim, chorando e falando. Falando na minha cabeça, falando. E boto meu olhinho de lavanda aqui, ó. Vou cheirando meu óleo de lavanda, vou falando e aí eu fui acalmando. Mas eu fiquei mais ou menos, assim, quase uma hora pra eu conseguir dar uma acalmada. Porque eu vou à noite e já junta tudo, né? Aí que tá o perigo dos sentimentos. Junta a saudade, junta a sensação, ai, tô deixando as minhas cachorras, eu não gosto de deixar. Ai, eu não gosto de deixar minha casa. Ai, tem o avião, eu não sei como é que vai ser lá e sozinha. Então juntam vários sentimentos, né? Que são gatilhos, gente. Nada mais é do que são coisas que eu já passei lá atrás, quando eu era criança, e que isso vem à tona, né? Quando você tá sozinho, isso vem à tona. E aí, essa é uma das coisas que eu faço, né? Eu engajo ali com a energia, peço contribuição daquilo ali, porque veja bem, a nossa prática, né, automática, é você já excluir aquilo que você tem medo, então você exclui. Por exemplo, você tem medo de aranha, a aranha entrou na sua casa, você vai sair desesperadamente. Muitas vezes você não vai enfrentar, você vai pedir para uma outra pessoa ali enfrentar, enfim. Você não vai enfrentar de frente aquilo ali, né? Só que com essas ferramentas eu aprendi o contrário. Eu aprendi que você começa a justamente incluir a energia daquilo que você tem medo. É por isso que a gente consegue mudar a sensação. E aí eu mudei a sensação e vim bem, né? Só que eu só não consigo dormir, né? Mas tá melhorando, tá melhorando. Então eu aprendi a não excluir, porque quando você exclui, você não recebe o presente daquela situação. E essa situação ela tem tanto presente pra gente. Ontem essa viagem ela me trouxe tanta consciência, tanta consciência. Primeiro, um momento de muito medo, a gente fica reflexiva. O momento que você tá com medo de perder a sua vida, o momento que você tem medo que aconteça alguma coisa, alguma catástrofe, você faz um movimento diferente. Reparem bem. E aí, qual que é esse movimento diferente? Eu começo sempre a analisar a minha vida. As áreas que eu tô feliz, as áreas que eu não tô feliz, o que, eu posso fazer de melhor, o que, eu não posso fazer de melhor, o que, eu tô fazendo comigo. Eu começo a analisar. Então, os momentos de pânico, os momentos de medo, eles colocam a gente nessas situações de análise, de reflexão. E daí é um ponto positivo também, é um presente, porque muitas vezes a gente está agindo no automático, o nosso dia a dia, e você não para refletir. Então eu, por exemplo, que sou uma pessoa que não sou muito de falar, o eu te amo e tudo mais, normalmente eu falo. Eu já mando mensagem pra minha mãe, já falo que amo, né? Muito obrigada e tal, nanã, já mando mensagem pro meu marido, falo que amo. Então a gente começa a trabalhar outros aspectos, né? Quando a gente tá com medo, quando a gente tá enfrentando alguma situação assim. E daí, o que veio também pra mim? Sobre a gente não ter controle. Eu acredito muito que toda essa história do avião é justamente porque eu não tenho controle. Não tenho controle da situação. Eu não tenho controle sobre o que vai fazer. Eu estou dependendo, né, que o piloto esteja num bom dia, um dia incrível, que o universo esteja favorável para que tudo ocorra bem. Então, esse momento que a gente não tem controle da situação é o momento que a gente fica vulnerável e muitas vezes para as pessoas como eu, né, que gostam de controlar, que é todo ser humano, né, gente? Na verdade, não sou só eu que tenho essa feliz prática. A gente que gosta de controlar, a gente que gosta de saber como são as coisas, de ter esse poder de escolha, de ir ou de não ir, de sair a hora que a gente quer, de parar. A gente não gosta muito de ser controlada, né? Então, quando acontece isso, são situações assim, do avião, por exemplo, que eu sinto que ele tem controle sobre mim. E é algo que eu já tenho medo, é algo que eu não posso fazer uma outra escolha, porque eu tô ali dentro. E aí, eu só tenho que ir, né? Então, essa situação me trouxe muitos presentes. E daí, o que eu queria falar com vocês, né? Que essa questão da gente pedir a contribuição para aquilo ali quando você tá com medo é muito importante.
é muito importante porque as consciências vêm, né? Os presentes vêm. E você pode estar até falando assim, Jéssica, mas por que você está falando sobre isso? Cara, eu tô falando sobre isso porque até pensar que eu não deveria pensar isso, eu não deveria estar sentindo isso, porque eu sou forte, porque eu lido com outras situações piores do que andar de avião. Então, por que eu tenho tanto medo de avião? Entendeu? Então, a gente começa também a se colocar em um espaço como se você tivesse que ser resistente o tempo todo. Ah, eu sou invencível, eu sou inabalável. E não tem a ver com isso. Tem a ver com você olhar e falar, olha, isso aqui dá pra mim, isso aqui não dá pra mim. Isso aqui eu tenho mais dificuldade. O que eu posso fazer para melhorar aqui nessa parte? Já que eu tenho esse medo, o que eu posso fazer ali para essa situação ela se sair melhor, né, do que sempre acontece, que é esse caos? Então, é importante por conta disso, tá? E daí, gente, uma outra coisa também que eu fiquei pensando. Quando eu entrei, que eu tava lá naquele neto depois de parecer, e chorando, porque é muita turbulência. E aí eu fico tentando entender como, né? Por que a aeromoça escolhe ser aeromoça? Os pensamentos. Eu fico, gente, mas por que eu tô tentando entender os outros? Por que eu tô tentando entender que a mulher escolhe voar todo dia? Eu fico, como? Gente, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Como que uma pessoa escolhe uma profissão dessa, entendeu? Porque é algo que eu tenho muito medo. Então eu fico assim, gente, mas como que... Não é possível, não é possível. E aí é outra coisa também que a gente faz, porque é a comparação, né? Quando você vê a outra pessoa fazendo com facilidade e você não faz com tanta facilidade, você começa a se comparar. Você acha que você tá errado em alguma coisa, né? Todo mundo faz isso bem. E aí eu vejo ontem, gente, umas velhinhas do meu lado assim, ó, dormindo com a boca aberta. Eu fico, gente, olha, o que mais é possível? E eu lá toda chorando. Mas enfim, passou, né? Passou o susto. E além de pedir contribuição também, né, que eu falei lá atrás, pro avião, pedir contribuição, né, pra situação, pro medo, o que tem ali pra você, qual que é o presente, o que você pode aprender. Tá sempre nas perguntas, né? Eu começo a puxar energia. Você sabia que todas as vezes que você puxa energia do que o seu corpo requer? E isso não é só para situações de medo, de pânico, situações que você está sofrendo, não, tá? Qualquer momento do seu dia você pode puxar energia. Porque quando a gente olha lá para fora, você vê que o universo ele é muito abundante. Você vê que a natureza ele é muito abundante. Então você pode dar um comando para o seu corpo puxar aquela energia para o que ele requer. Então você está precisando ficar mais calmo e eu começo a conversar com o meu corpo. Como eu posso ficar mais calmo, como todas essas pessoas que estão aqui do meu lado. Como eu posso estar mais tranquila, como todas essas pessoas que estão aqui tranquilas, em paz, felizes, dormindo. E aí eu começo a falar coisas boas para mim, né? E pedindo para o meu corpo puxar essa energia. E quando você puxa essa energia, você puxa como forma de contribuição para você. Você não está tirando da outra pessoa e pegando para você, não. Você está simplesmente pedindo para o seu corpo acessar aquela mesma energia que a pessoa está acessando. Porque existe ali um espaço que ela está, uma energia que ela está acessando, que ela está bem. Então, se essa energia está disponível para ela, ela também está disponível para você. Só que por você não ter esse costume, né, de acessar essa energia naquele momento de sofrimento que é o seu momento, você muitas vezes não dá esse comando para o seu corpo. Você não tem isso como algo natural. Então, é preciso você puxar energia para que você volte ali ao seu centro, para que você saia dos pensamentos, dos sentimentos, porque é o que ferra tudo, né? É o que ferra tudo, gente. Você pensou, sentiu, já era. Pensou, sentiu, já era. Fica naquele looping ali. Pensou, sentiu, já era. Assim que é uma crise, né? Então é muito importante você estar presente e puxar a energia também das pessoas. Outra coisa que eu faço, e não é só quando eu tenho medo de avião, quando eu estou com medo de qualquer outra coisa. Porque o medo, gente, ele muitas vezes está relacionado ao desconhecido. Algo que eu não conheço, algo que eu não costumo passar, algo que eu não costumo fazer. E aí eu fico com medo daquilo ali. Porque tem projeção, tem expectativas que eu coloco, tem reações que eu coloco naquilo ali. Então a gente começa a juntar tudo isso, né? E o medo ele tá muito presente por conta disso. E daí, até me perdi o que eu tava falando. É assim. Oi?
estão aí? Que eu tô falando sozinha não, né? Tô falando sozinha não, tô falando com a Ana, Alice. Gratidão. Baixou um TDAH aqui que eu me perdi. Me perdi tentando me encontrar. Me perdi no medo, gente. Me perdi no medo. Não sei o que eu ia dizer agora. Enfim, vou pular pro próximo tópico que eu botei aqui no meu negócio. Porque eu já falei com vocês, né? Que eu escrevo um monte de coisa e não falo nada que tá escrito aqui. Ai, deu até calor, né? Ai. E sabe que tem umas coisas que a gente começa a fazer, né? Ah, lembrei que eu falei do medo do desconhecido. Que é algo assim que nunca cessou. Inclusive, Ana Paula, fiquei pensando em você ontem, porque você já foi aeromoça, né? Porque, gente, como é que a Ana Paula foi aeromoça assim, de boa? Né? Eu pensei em você. Engraçado isso. E aí, esse desconhecido é aquele lugar que a gente não sabe como que vai ser e você tem um medo, né? Porque você cria vários fantasminhas ali na sua cabeça. Sério, sim, pensei. Eu fiquei, gente, como que essas aeromoças escolhem essa profissão? Ai, muito louco isso. E sabe que isso tem se tornado cada vez melhor, porque é aquilo também. Aquilo que você faz, quando você tem um medo, medo de dirigir, medo de sair sozinho, medo de viajar sozinho, medo de fazer qualquer outra coisa, você começa a fazer isso, vai ficando mais natural. E eu tava percebendo ontem, eu sempre fico muito nervosa. E uma sensação de que eu tô errada. Uma sensação de que eu tô errada. E ontem eu não tive essa sensação. E essa sensação, gente, ela vem, é lá de trás, não é de agora não, tá? Uma sensação assim, ai, se eu esquecer alguma coisa. Ai, se eu não souber falar. Ai, e se a pessoa perguntar alguma coisa, eu ficar patetando, né? Porque a gente tem vários pontos de vista sobre o que é uma vergonha, o que é você passar vergonha, o que é você pagar mico. E isso também tranca na gente esse medo por conta de que são novas práticas, você não sabe como que vai ser, é desconhecido e você começa a pensar tudo isso aí. À medida que a gente vai fazendo, que a gente vai encarando, né, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai ficando mais fácil. Eu, por exemplo, eu ficava nervosa de muita dor de barriga nas outras viagens. Essa viagem eu fiquei de boa, né? Fiquei nervosa assim em alguns momentos antes, mas nas outras vezes eu ficava tipo dias já, tipo, precedia uns 2, 3 dias eu já, né? Ficava ali todo com aquele caos instalado em mim. E eu fui percebendo também que esse nervosismo, ele me distraía para eu não ter que lidar com a situação. Eu percebi ontem isso, que eu falava, eu tô com dor de barriga, eu tô nervosa. Porque justamente eu não enxergava o que estava ali além. Por que eu tô com esse medo? Por que eu tô com esse medo? Então eu tenho feito muito essas perguntas para mim. Por que eu estou com esse medo? E aí vão vindo várias consciências, né? Vem a consciência do estar sozinha, e isso pra mim é demais. Porque quando eu tô com o Diego já é diferente. Porque se eu tenho uma outra pessoa que eu conheço, ele é diferente. Agora, se eu tô sozinha, isso vem muito forte, né? E aí é aquela parte que a gente se sente abandonado, se sente rejeitada. É como se eu for precisar de alguma ajuda, não vai ter ninguém pra me ajudar, porque ninguém me conhece. E aquele negócio todo, blá, 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 blá. Então, à medida que eu fui fazendo, né, que eu tenho feito isso mais vezes sozinha, e o universo tá me encarregando pra estar sempre viajando sozinha agora, né? Que eu tô assim, né? Que é isso? O que eu faço com isso? Isso tá ficando mais tranquilo. E eu percebi que ontem eu fiquei menos nervosa em relação a antes, assim, né, do voo. Não na hora do voo em si. Inclusive, Ana, se tiver uma diquinha, já pode passar pra mim, tá, meu filho? Né? Um negócio pra rezar, se eu tenho que falar algum mantra aí, né, do povo lá, da tribo do avião, já me passa, entendeu? E eu tenho percebido que tá ficando mais tranquilo. Então, na vida, aquilo que você faz com medo mesmo, né? Você começa a ter habilidades e desenvolver habilidades, que são recursos. Esse ritual que eu tô falando com vocês, que são coisas que eu faço antes, lembrei agora, aquela hora que eu me perdi. Isso me traz muito pro meu eixo, é o que eu acredito, que é o que funciona pra mim. De repente, o que funciona pra você é num momento como esse, sei lá, conversar com alguém, conversar com quem tá do seu lado, fazer amizade. Eu não gosto de fazer amizade quando eu tô em momento de pânico. Então, de repente, pra você vai funcionar você fazer amizade. E aí, pra mim também, que é uma outra coisa que eu uso muito quando eu tenho medo, não só de avião, era isso que eu ia falar aquela hora, é uma música. Tem uma música do Queen, Under Pressure, que eu sempre ouço essa música. Sempre ouço essa música. Se eu preciso de um gás, se eu preciso de um empurrão pra fazer uma escolha, pra seguir um caminho ali que tá estranho, que tá ruim, tá desconfortável, eu ouço essa música.
E eu só decolo ouvindo essa música. Diego já até sabe, assim, quando ele tá do meu lado, fica quietinho aí, que agora chegou a hora da minha música. E é esse momento, porque essa música, a tradução dela é muito linda, né? Fala muito sobre vivermos impressão. E ela traz muito essa presença para esses momentos. E ela é uma das coisas que me conecta muito comigo. Eu estar presente ali com o que eu tô fazendo. Por que eu estou escolhendo isso? Então eu começo a refletir. Por que eu estou escolhendo isso? Por que eu estou escolhendo o sofrimento ao invés da facilidade? Por que eu estou escolhendo sofrer por algo que eu nem sei se vai acontecer, não sei se o avião vai cair, não sei se... E já tô trazendo isso pro meu corpo. Então essa música, ela me traz muito esse empurrão e eu gosto muito disso. Todas as vezes que eu tô com medo, que eu tô com dúvida, tô com dificuldade, eu boto essa música, tá? E ela me dá um empurrão. Eu tenho certeza aí que você também tem essa música. Você também tem, com certeza, todos nós temos. E essa música, inclusive, é a música que levanta o meu astral. Eu posso estar lá no chão. Se eu ouvir essa música, eu me conecto comigo de tal forma que muda, assim, as coisas em 5 segundos. Então, são recursos também que a gente pode estar usando. E aí, gente, foi isso, né? Consegui chegar, né? Cheguei bem. Até que esse segundo voo agora foi tranquilo. Tivemos só um pouquinho de turbulência, mas eu já estava mais acostumada, né? Então, porque eu vim ontem, então fica mais tranquilo, né? O segundo voo. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Sobre a gente, quando estiver de frente a um medo, a uma dificuldade, um sofrimento, a gente não paralisar, né? Porque o que o medo realmente traz pra gente é isso, é você desistir daquilo. É você pensar o contrário, igual eu pensei ontem. E se eu desistir de ir? Né? E se eu desistir de ir? Porque é muito mais fácil. Eu vou correr daquilo, não vou precisar encarar. Então, o nosso pensamento, ele é alimentado por isso o tempo todo. E ele coloca para você esses desafios justamente para você sobrecriar as situações. E quando você tá em momentos da sua vida que você vai mudar algo, que você vai subir algum nível, que você vai abrir uma porta diferente, isso acontece. Então, todo desconforto, ele vem para te possibilitar acessar algo diferente na sua vida. Então, tá desconfortável aí hoje, meu amor. Ao invés, né, de começar a reclamar daquilo, que aquilo não muda, que você não sabe o que fazer, começa a perguntar qual o presente dessa situação para mim. Começa a engajar com a energia da situação. É uma pessoa? Começa a pedir. Qual que é o presente que fulano tá trazendo para minha vida que eu não tô disposta a reconhecer? Porque a gente tá no julgamento, né? E aí, como que é muito louco isso, né? Porque quando eu fui pro aeroporto, eu fui conversando com um rapaz do Uber, e ele falando, a gente tava falando sobre essa questão do avião, e ele, não, mas é um veículo mais seguro. E se a gente sabe disso, por que tem medo, né? É uma coisa muito louca, né? Aí eu falei assim, tá, mas a nossa mente, ela faz o seguinte, ela apaga tudo aquilo de bom, né, que pode acontecer, e ela manda pra você só as situações traumáticas, porque ela quer te proteger. Então você começa a pensar, e o julgamento também ele vem daí, né? De você, você vai excluir aquela pessoa. Mas quando você faz isso, fica muito mais difícil. Então hoje eu não sei qual é a situação que você está vivendo, né? Pode ser de repente com dinheiro, com o seu trabalho, qual que você quer muito, você tem medo de mudar, tem medo de fazer uma nova escolha. Começa a engajar com essa energia, começa a pedir contribuição disso que você tem medo para a sua vida. E a gente não é ensinado a isso, né? Você já parou para pensar que você já foi ensinado a pedir a contribuição do medo para você? Será que o medo ele traz algo realmente de bom para mim? Então você começa a perguntar e as consciências começam a chegar para você. E a maior consciência que eu tive ontem de tudo isso que eu falei, né? Essa parte que eu me perdi, que eu não me perdi, de tudo isso que eu falei vão ter momentos que você vai precisar entregar para o universo. Vão ter momentos que você não vai ter controle e tá tudo bem. E é nesse momento que você tem que trabalhar a sua confiança. Não existe nada melhor do que você confiar no fluxo da vida. E a gente falar em confiança quando tá tudo bem é maravilhoso. Agora, quando você falar em confiança, quando você não enxerga a saída, quando você não enxerga a luz no final do túnel, quando você não tá vendo opção, possibilidade, é mais desafiador. Por isso que é necessário a gente confiar. E confiar é entregar mesmo, entregar, né? E eu comecei a perguntar pra mim, Jéssica, você tá na escolha de viver? Eu falei, não, eu tô escolhendo viver. Então, se eu tô escolhendo viver, nada vai acontecer, entendeu? Porque, gente, a morte também é uma escolha, né? Mas isso é um assunto para um outro momento.
E a gente vai vendo que não tem fundamento, aquele medo, né? Não tem fundamento. E o que se requer mesmo é que eu entregue isso pro universo e tudo vai acontecer. E cada vez mais ele vai te presentear. Porque à medida que a gente vai indo, né? Você vai indo, você tá nadando ali num oceano escuro, você não enxerga muito bem, você vai explorando, você começa a ver que existe uma luz do lado direito, você vai pro lado direito, aí daqui a pouco a luz aparece do lado esquerdo, você vai pro lado esquerdo. Então, isso que é o movimento do planeta, né? É o movimento da nossa evolução. E a gente evolui exatamente nesses espaços que você entrega, confia no fluxo da vida e vai, gente. E vai, né? A Axis tem 3 princípios: a gente se jogar no desconhecido, explorar o inexplorado, que é ruim. É ruim. É ruim. Você nunca fez. Você tem que fazer a primeira vez. E receber do desconforto. E receber do desconforto é isso. Não é você estar sorrindo o tempo todo, mas é você começar a fazer perguntas sobre o que aquilo ali quer te ensinar, né? E aí foi isso, gente, que aconteceu esse babado todo, né? Então vamos aprender a confiar. E sabe que uma coisa interessante que aconteceu na outra viagem, que são os gatilhos, né? Sobre o meu fone que sumiu. Já tava tudo dando errado, entendeu? Já tava tudo indo de mal a mal. O meu fone sumiu. Eu fiquei desesperada. E aí eu falei assim, caraca, tá vendo? Vim pra cá, né? Tô aqui nesse voo, sofrendo, difícil. Meu fone ainda some. Gente, eu levantei. Eu procurei. Era o moço que procurou. O pessoal que tava do meu lado procurou. Aí roda pra lá, e roda pra frente. Lá. Olhei debaixo do banco e verifiquei nada. Eu falei assim, caramba. E aí a sua mente, ela começa a te apresentar umas situações pra você pensar assim, tá vendo? Não era pra eu ter vindo. Não era pra eu ter ficado em casa. É um sinal. Tô pedindo sinal errado pro universo. E aí depois eu achei o fone. Gente, tava assim na minha cara. Assim, na minha cara. Paguei mó mico, né? Como a gente fala. Paguei mó mico. Mó mico. Mas foi isso que aconteceu. E agora vamos fazer um fluxo? Vamos aproveitar aí que a gente tá nesse assunto, falando do desconhecido de explorar o inexplorado. Gente, eu ainda tô assim, né? Meio atualizando o tico e teco, porque eu tô sei quantas horas aí sem dormir, já até parei de somar. E o que se requer, né? Pro corpo atualizar apenas tomando água. E vambora, gente, porque amanhã eu já começo aqui nas criações. Então, vamos trabalhar o medo hoje? Vamos trabalhar o medo. Pega uma situação aí cabulosa. Às vezes é até de coisa simples, né? Que você nem se deu conta. Tipo assim, eu tenho medo de entrar no mar. Nossa, já atendi muita cliente com medo de entrar no mar. Muita mesmo, muita mesmo. Sei lá, medo de altura, medo de ficar sozinha, medo de passar mal, e não tem ninguém, medo de ficar sozinha na velhice. Tudo isso são formas de medo, né? Medo de ser assaltada, medo de ser atropelada. A gente traz muito isso, né? E às vezes nem é nossa, é de outras pessoas que a gente vai captando, vai pegando aí da nossa família e tudo mais. Então, vou pedir para vocês agora engajarem com essa energia do medo, daquilo que faz o nosso coração acelerar, daquilo que faz a gente perder o controle, daquilo que a gente não tem controle de fato, do desconhecido. E peça agora para vocês, peça para o corpinho de vocês baixar todas as barreiras e interromper todos os pensamentos que vierem. Tudo que você concluiu que vai acontecer negativamente se você escolher fazer isso com medo. Em todos os lugares, espaços, consciências, realidades, dimensões, tempo, onde você se alinhou e concordou que se você fizer isso, se você escolher isso, alguma tragédia vai acontecer para sua vida. Em todos os lugares, espaços, consciências, realidades, dimensão, tempo, onde você está criando expectativa e concluindo, ao invés de simplesmente receber do medo. Vamos limpar agora, por favor. E aí eu gostaria que vocês fizessem uma respiração bem profunda,
trazendo a consciência, a máxima sensação de consciência e percepção para o corpo de vocês. Eu pedi para você pensar em algo que você tem medo, né? Hoje. Algo que está aí te paralisando, te incomodando, algo que você já está há muito tempo pensando, na dúvida, se vai, se não vai, se fica, se não fica, se escolhe, se não escolhe. Pega essa situação agora e a gente vai fazer uma pergunta nessa situação. E você vai perceber no seu corpo. Todas as percepções que você percebe no seu corpo, tudo que você percebe que é leve para você, que te traz leveza, é uma verdade para você. Tudo que você percebe que é pesado é uma mentira para você. Então pega agora essa situação que eu falei, que você pensou, que está com medo, e faz uma pergunta. Como vai ser a minha vida daqui a 5, 10, 15 anos se eu escolher essa situação? E aí percebe no seu corpo. Como que vai ser a minha vida daqui 5, 10, 15 anos se eu não escolher essa situação? E aí percebe também no seu corpo. A sensação da leveza, gente, eu sinto muito uma leveza no peito, assim. E a energia ela logo expande para o meu corpo, é algo leve. Agora, quando é uma mentira, para mim, quando é pesado, vem, parece que a pessoa pisou assim no peito. É um peso que vem. Isso é uma mentira. Então, tudo que está impedindo hoje você de escolher pelo que é verdadeiro para você, de acessar aí o que mais é possível, porque você sempre afirmou que você tem medo, que você tem medo, que você tem medo. E o medo, ele te impede de você acessar o que está disponível para você. Vamos limpar agora toda essa energia, sensação, pensamento, sentimento, emoção, que te liga ao medo. Todas as verdades que você comprou, que você definiu, que é uma verdade absoluta para a sua vida. Tudo que isso é, tudo que isso representa, vamos destruir e descriar agora, por favor. Pode, POC. O que são verdades absolutas sobre o medo? O que eu posso acessar se eu escolher ir além do medo? O que está disponível para mim por trás do medo? O que está oculto, não revelado, escondido, inconscientemente, na energia do medo? Quem eu estou sendo quando eu alimento esse medo? Quais são os lugares que eu estou explorando na minha vida quando eu alimento esse medo? Qual é o apego? Quantos contratos, acordos, traumas, bloqueios, conscientes e inconscientes eu tenho com esse medo? Tudo que isso é, tudo que isso representa, eu destruo, descrio agora. Quantos pensamentos de falha, quantos pensamentos negativos que muitas vezes eu deixo tomar conta de mim, me paralisar, que me impedem de fazer uma nova escolha. Todas as justificativas que eu tenho usado para não escolher, porque no fundo eu tenho medo. Que todas essas justificativas agora sejam reveladas. O que vai acontecer na minha vida se eu escolher?
vou criar mais na minha vida se eu escolher isso? Que eu tenho medo? E daí vocês vão percebendo no corpo de vocês. As perguntas, elas sempre abrem espaço. A pergunta, ela sempre troca a sua lente de visão. Te permite olhar de uma outra forma e de enxergar uma possibilidade diferente que está disponível e que você ainda não acessou. Que energia, espaço, consciência, escolhas, mágicas, mistérios, possibilidades, poder e potência eu e meu corpo podemos ser para sobrecriar o medo. E agora vai pedindo para que o universo flua energia para você. Peça energia, peça contribuição. Qual a contribuição que o planeta Terra pode ser para você, para superar esse medo? Qual a contribuição que as pessoas podem ser para você, para alimentar em você a coragem, a ação, para que você possa dar o primeiro passo, para que você saia do lugar. E que muitas vezes o que se requer é só que você escolha, que você esteja na disposição de encarar esse medo de frente. E tudo vai mudar. Porque toda a energia ela já muda quando a gente faz a escolha. Peça para que o universo contribua com você por todas as situações que você está evitando ser por conta do medo. Quem você está evitando ser? Como que o planeta pode contribuir com você para que você esteja na disposição de mudar isso? Quantos caminhos estão disponíveis para você para que você possa acessar a solução? E a solução não tem a ver com resposta. A solução tem a ver com uma possibilidade diferente. E agora peça para que o seu corpo todo atualize. E perceba o que mais está disponível que você ainda não considerou. Quem é você agora e quantas escolhas você pode fazer? E se não houvesse medo, dúvida, o que você escolheria agora? Todas as referências que você tem usado para escolher pelo medo, ao invés de escolher pela coragem. Vamos limpar agora do seu campo energético. Quantas moléculas do seu corpo podem girar em direção ao que você realmente requer? E agora você imagine uma luz de cor roxa entrando bem na sola dos teus pés e te trazendo toda a coragem que você precisa. Toda a coragem que se requer para você fazer uma nova escolha. Toda a coragem que está disponível para você no universo. Daqueles lugares que você está evitando enxergar, que você julga que você não pode ser. Deixa que essa luz entre e se espalhe por todo o seu corpo, te trazendo o que se requer, te trazendo o que é necessário para esse momento. E
com uma respiração bem profunda agora e consciente de que tudo o que você tem é o momento presente. Você pode abrir os seus olhos agora e perceber no seu corpinho o que mais está disponível para você que você ainda não considerou. E é isso, vocês estão bem? Tá bem? Tá bem? Ah, coisa boa. Gratidão, gratidão, meninas. Gratidão mais uma vez por estarem aqui. E desejo para vocês um ótimo fim de semana. Quais são as escolhas que a gente pode fazer hoje para criar muito mais na nossa vida? E lembre-se que todo lugar de criação, ele vem de um lugar desconhecido. E que esse lugar desconhecido, ele só está esperando você fazer uma nova escolha para que apareça uma nova atualização na sua realidade. O que mais é possível? Ó, um beijo, tá? No coração de vocês. Até a próxima!